Boa noite, senhores. Como estão? Vamos continuar aí avaliando o podcast pequenininho de 10 horas lá do Inteligência, os criacionistas contra os evolucionistas. Eu tô pegando os cortes do próprio Inteligência, não tô, né, selecionando uns que só o Eberlin fala. Não, eu abri os cortes que eles fizeram. Se vocês souberem de cortes que são melhores, por favor, me mandem, tá? E eu vou fazer um comentário aqui breve, porque eu dei uma olhada nos comentários do vídeo anterior. E muita gente não assiste, outras têm dificuldade de interpretação. Eu não acredito em terra jovem, tá? Vou deixar isso bem claro. Eu sou católico, a Igreja Católica não condena a crença em um universo antigo, tá? Isso não é coisa de Vaticano II, modernismo. Se você pegar lá a Comissão Bíblica de São Pio X, já se autorizava a, a crença, a aceitação da universo antigo, tá? Então, nesse aspecto, eu até estou do lado do pessoal evolucionista nesse caso, porque isso é independente de evolucionismo, você está entendendo? Então é isso que fique bastante claro, porque já tinha gente me chamando de criacionista terra jovem no último vídeo, quando isso não é verdade, ok? Então, ainda que eu não seja físico, vamos assistir essa questão do milagre do Big Bang, porque eu imagino que haverão coisas interessantes para que a gente possa discutir, tá? Então vamos lá. Outra coisa pra acrescentar aqui. Fala aí, Finalmente. Pirula. Ele tá lembrado mais dele. Pirula, a gente tinha esquecido do Pirula. Peraí, ô, Sérgio, o Pirula é biólogo, ele pode falar de astronomia? aí Pode. pode. Então vamos deixar ele falar. Mas eu Pode. vou continuar com a astronomia, eu vou falar um negócio que eu não preciso saber de astronomia pra falar. Isso. Eu tava comendo a pizza ali, fui aproveitando. Eu não tenho muito o que falar quando você tá falando de astronomia aí, essa parte de formação de elementos químicos e tal, não sei o que. O que eu sei é o básico, então tá bem servido. Ó, isso aqui, eu vou fazer um pequeno comentário, eu gosto disso, tá? Eu acho que eu, por exemplo, recebo pedidos constantes, principalmente no Telegram ou que seja nos comentários. Ah, comenta sobre não sei o que lá de geologia, fala sobre isso, fala carbono 14, fala não sei o que das contas, discute pá, pá, pá. Olha, de fato, nós podemos estudar sobre áreas que não são o nosso domínio. Eu estudei um pouco de filosofia, algumas coisas eu me sinto confortável em discuti-las. Mas tem coisas que estão fora da minha alçada e que eu não tenho interesse em me aprofundar. Então, o melhor que eu posso fazer é me abster de ficar palpitando em excesso. Você pode dar uma opinião superficial de um assunto, mas quando a conversa acabar caindo para um aspecto mais profundo, você não vai saber o que rebater e não vai ter o que dizer. Então eu admiro o Pirula por ter se abstido de participar de uma discussão que ele não domina, né? Acho isso bom. O ponto que eu vejo aí, me corrija se eu estiver enganado, está tendo uma discussão aí sobre a questão da aplicação do modelo, correção de modelo, para saber se o modelo vai servir ou não. O Sacani falou uma coisa brilhante aí, que tipo, se o modelo encaixa certinho, então é basicamente, não precisa mais de modelo, né? A realidade, você acertou o negócio, você tá lá, tipo, é batalha naval, né? Você coloca ali o negócio mais perto, de vez em quando você vai acertar, uma hora você vai acertar o cruzador lá do cara do outro lado, lá do inimigo, mas você vai passando perto ali, tá quente, tá frio. Eu acho assim, o princípio da ciência exatamente você tentar descrever a realidade e explicar como as coisas aconteceram. Ó, então olha lá. Isso aqui em si mesmo é interessante, porque o Pirula então é um realista. Se ele acha que o princípio da ciência é descrever a realidade, então diferente dos vários ateus pós-modernistas que eu converso várias vezes e acabo confrontando, ele acha que a realidade ela é independente da minha mente e que a ciência ela é capaz então de conhecer essa verdade, né? Diferente dos pós-modernistas que acham que a realidade simplesmente é um produto da sua mente e que há uma relatividade que não existe verdades objetivas. Se a ciência ela pode descobrir a realidade, então há um mundo para ser explorado. E inclusive isso cai naquele problema do vídeo lá que eu gravei do Pirula com o Iago sobre a nossa capacidade de conhecer essa realidade, se o evolucionismo for verdadeiro, né? Quem não assistiu, vai lá assistir, porque você não teria credibilidade no seu intelecto se ele evoluiu por causas naturalistas, né? Mas é bom saber que pelo menos o Pirula, ele admite que existe uma realidade independente da mente e que a ciência pode investigar isso daí, né? Que é um mérito, inclusive, né, da própria religião católica. Eu sei que meus amigos protestantes vão surtar quando eu disser isso, mas a ciência ela surgiu na Europa católica, exatamente porque
nós acreditamos que Deus criou um universo ordenado em que nós possamos conhecê-lo pelo intelecto que Deus nos deu, entendeu? Mas enfim, isso aí foge um pouco do tema. A gente adaptar modelos, a meu ver, é exatamente o que a gente deveria fazer quando a gente vai encontrando dados novos e esses dados vão mostrando que você tem que acrescentar coisa ali. Ou retirar, né? Hã? Ou retirar. Ou acrescentar, ou retirar, enfim, ou mexer, ou mudar, isso daí está sendo colocado como se fosse um demérito, alguma coisa assim, quando na verdade não é. Na verdade, isso daí é uma da coisa mais bonita que a ciência tem. Agora, eu acho que uma coisa precisa ficar muito clara aqui. Tá, isso aqui também é interessante. Eu acho que nesse caso, né, dado o conteúdo do título do vídeo, eles estavam provavelmente criticando as alterações que foram dadas ao modelo do Big Bang, tá? Porém, esse mesmo argumento aí que o Pirula deu, de que a ciência avança e os modelos vão sendo alterados e isso é uma coisa boa, é utilizado o tempo inteiro para o evolucionismo. Só que tem um problema. O Big Bang, ainda que ele tenha sofrido alterações, e até onde eu entendo, e eu já conversei com vários físicos a respeito sobre isso, né, inclusive alguns católicos, o modelo do Big Bang tem poder preditivo muito alto. Ele tem problemas, né? Onde que está lá a matéria negra, que raio é isso? Mas ele tem poder preditivo alto, que é o que você está buscando num modelo, basicamente. Tá? Agora, o evolucionismo sequer tem um modelo. Ele tem supostamente um bando de fatos que ele tenta ancorar para uma teoria que aparentemente explica, conecta todos esses fatos e dá um arcabouço para eles. Mas um modelo preditivo, o evolucionismo não tem. Tá? Então, se você perguntar para um evolucionista, tá, tem uma população aqui de coelhos em um ambiente X. Você consegue prever para mim o que vai acontecer com essa população nos próximos 10, 15 anos? Você consegue calcular o que vai, talvez, a nível genético, a frequência de genes que vai estar de alelos de tal gene daqui 10 anos? Ele vai te falar que isso é impossível calcular, tem muitas variáveis envolvidas, o máximo que pode fazer é ver o agora e o passado, blá, blá, blá. Isso não é previsão, meu amigo. Tá? E por que eu estou falando sobre isso? Porque no caso do evolucionismo, uma adaptação, no caso de você descobre um novo dado e acrescenta ao seu modelo e melhora o poder preditivo dele, tudo bem. Que é o que eu entendo que aconteceu com o Big Bang. Com o evolucionismo, você não tem isso. Você tem especulações de como o processo evolutivo deve ocorrer e você encontra dados que contradizem totalmente a sua expectativa. E a ideia evolucionista, a teoria evolucionista, ela simplesmente abraça aquele fato contraditório. E vai fazendo isso sem critério nenhum. Vou te dar um exemplo. Os evolucionistas tinham achado, ou previam, se você quiser chamar dessa forma, que o fato do evolucionismo proceder, né, por causas cegas, não há um propósito, então é óbvio que haveria um acúmulo de lixo. Né? Só que isso não foi uma previsão do evolucionismo. Foi uma observação do que eles achavam ser o fato de que parte do DNA, ou melhor, a grande parte do DNA, não tinha função. E aí se faz, a posteriori, o comentário, é por causa da evolução. Isso não é previsão. Mas ainda que chamemos isso de previsão, ou expectativa, chamamos de expectativa, hoje se sabe, pelos projeto ENCODE e agora a tecnologia avançando, etc., que na verdade todo aquele DNA que se achava lixo, na verdade ele é funcional. Ele produz microRNA, eles estão envolvidos na questão da transcrição genética. E agora o evolucionismo vai simplesmente abraçar esse dado completamente contraditório à expectativa dele. E vai dizer, não, existe um mecanismo de preservação de funcionalidade ao longo de bilhões de anos. Eu nem sei. Na verdade, alguns estão querendo até negar a realidade da funcionalidade do genoma. Então, aí que está o problema. Você melhorar, fine-tune o seu modelo com novos dados e aumentar o poder preditivo dele é uma coisa. Você ficar aceitando contrários, ficar aumentando a sua teoria para aceitar qualquer coisa, sendo que você nem tem um modelo preditivo, isso é um problema, tá? Então, fiquem atentos a isso aí. Porque esse comentário do Pirula, ele é danado. Ele é danadinho, esse comentário dele. Não estou dizendo que ele estava pensando no evolucionismo nesse momento, mas ele usou esse argumento para o evolucionismo. Muito claro.
a tecnologia que vai aumentando, que nem o Sacani falou, e que vai permitindo que a gente descubra mais coisas. E no caso da astronomia, é complicado dizer que a astronomia entra na parte de história, porque da parte histórica, porque você está falando do passado. Às vezes a gente esquece um ponto muito simples, assim, trivial. A astronomia é uma ciência observacional, não é experimental. Não, sim, ela é observacional. E é isso que eu tô querendo chegar. Quando você pega esse tipo de ciência que você depende de achar coisas, que a paleontologia nesse ponto está parecida. Você precisa achar coisas, você prevê coisas, você faz algumas predições, quando possível, vai lá e procura. Se você não achar, não quer dizer que não existe. Qual a previsão? Que você vai encontrar transicionais, por exemplo? Isso é uma previsão? Previsão ela tem que ser precisa. Não é dizer, eu vou encontrar fósseis transicionais. Mas ainda que seja, a paleontologia não encontrou, né? Darwin esperava que, por exemplo, todo o registro fóssil fosse basicamente transicionais. E ele culpou o registro fóssil sendo incompleto. A gente cavou por mais 150 anos e o aparecimento abrupto dos organismos só aumenta agora, né? Os números de grupos que aparecem abruptamente só aumentam, tá? Mas enfim, foi um comentário meio aleatório meu, mas paleontologia fazer previsão para mim é algo engraçado, porque quais seriam essas previsões, né? Quer dizer que você não achou. Quer dizer que não achou. Então, às vezes, pode ser que ela esteja lá, você só não achou. E vai achar daqui 30 anos. Alguém que estava lá, cavucando num pedaço, lá bateu uma pedra, puta, olha só, achamos. Né? Então, aí você confirma determinada predição, determinado modelo, determinada coisa que você está querendo fazer. Então, esse é que é o grande problema de você poder descrever. Desculpa interromper de novo. Cara, tem hora que não, tem hora que você não tá achando porque não tá lá. Tá? Senão você fica no apelo à ignorância. É porque a gente não sabe. Né? A gente não sabe. Veja, por exemplo, com a paleontologia, pegar esse exemplo do Darwin lá, de falar que é porque o registro fóssil é incompleto. Se você fica numa areia da praia, amostrando conchinha, tá? Quando você está começando a amostrar, você está mostrando por diferentes espécies, ou aparência da concha. Você vai pegando as conchas. Tá? No começo, a probabilidade de você pegar uma concha que você nunca pegou antes, de uma espécie diferente, é altíssima, porque você acabou de começar a amostragem. Tá? Se você ficar amostrando essas conchas aí na areia da praia por dias e dias, e for pegando cada vez mais e mais espécies, porque espécies não são infinitas, tem um limite, quanto mais tempo for passando e mais amostragem, menor a probabilidade de você encontrar uma espécie nova. Você vai ficar encontrando coisa repetida, tá? E você pode plotar isso num gráfico. Você vai ver que o negócio cresce muito rápido e depois dá uma freada, né, no crescimento. E você pode fazer isso com um registro fóssil. E aí você pode inferir se através dessa curva, eu estou cavando, eu só fico achando espécie nova. Aí eu continuo cavando, começo a encontrar as mesma espécie, e a curva platona. Isso te dá um indicativo de que você não tem mais espécies, ou tem poucas espécies. Você já descobriu bastante espécies, ou quase todas. Tá? E é isso que acontece. Então você tem que tomar cuidado com esse negócio aí de não tem, não consegue achar, então passa a ser evidência de evolução. E veja como é engraçado. Quando eles não acham transicionais, eles falam que é porque a gente não cavou o suficiente, não tem. A ausência do fóssil lá não vira uma evidência contra a evolução. Mas ele vai jogar na sua cara que, cadê o coelho no Cambriano? Aí eu posso falar, bom, às vezes tem coelho no Cambriano, é porque você não cavou o suficiente, mas aí não pode. Entendendo? Enfim, deixa pra lá. Mas é assim que a gente tem para trabalhar, é isso que a ciência tem, é isso que a ciência consegue fazer para funcionar. Agora, isso é uma coisa que eu acho que é muito importante deixar muito claro aqui. Isso é o esperado. Absolutamente nenhuma, mas absolutamente nenhuma correção que possa ser feita em qualquer modelo que está sendo proposto no que diz respeito à galáxia mais antiga, alguma coisa assim e tal, que nem vocês estão comentando, absolutamente nada aponta para a ideia completamente estrombólica de que o universo tem 6 mil anos ou alguma coisa nesse tipo. Pois é. Nada. E absolutamente nada. Porque isso, assim, você dizer que ajustar que não, é 1 milhão de anos a mais, é 1 a menos, é uma coisa ali, uma mexida ali. Mas assim, a gente não está aqui discutindo o aspecto observacional da ciência e querendo refinar ela. A discussão aqui o que é? Evolução versus criacionismo. Esse é o título do programa. A gente não está aqui refinando para saber se não, uma nova proposta teórica da idade, não sei o que lá. Não, a gente está falando uma coisa que é simplesmente, né, tipo, impossível dentro de uma avaliação científica como a gente conhece.
A menos que você coloque como milagre, e aí milagre é outra coisa. E aí sai da ciência. A menos que você coloque nesse ponto, acabou. A gente tá. Eu não sei, eu preciso deixar isso claro, porque às vezes o público que tá assistindo queria só tá responder a achando que a pergunta. gente tá falando de uma grande discussão acadêmica. Tá, então o Pirô tá dizendo que no caso aqui do Big Bang e da idade do universo, né, não é uma questão de pequenas alterações no modelo, modelos competitivos, etc., né? É uma questão de que, segundo Pirula, não existe nada, nenhum dado científico que dê suporte à hipótese de que a Terra, perdão, o universo seja jovem, tá? Eu imagino que o pessoal criacionista lá se utilizou do telescópio Webb lá para falar que tem coisas ali no começo suposto do universo de bilhões de anos atrás que não deveria estar lá, porque é muito antigo. Imagino que eles tenham utilizado isso de argumento. Eu não assisti o podcast. E eles provavelmente diriam que isso é, por exemplo, uma evidência científica de que o universo não é antigo, como se afirma ser, né? Mas enfim, vamos ver aqui se o pessoal criacionista vai falar alguma coisa, né? Não, a gente tá falando sobre. E outra coisa, né? Não é só porque o sujeito é criacionista que ele aceita um universo de 6.000 anos, tá? Então, isso aqui não é uma discussão criacionismo versus evolucionismo, é uma discussão criacionismo terra jovem versus evolucionismo, ok? Um aspecto que é esperado da ciência, que é você refinar ideias científicas para uma alternativa completamente Mas não é disso que a gente tá falando, não. possível. Não, E esse é que é o ponto. Não é disso que a gente tá falando, Não, não. ó. Porque, então, mas Posso ter uma palavra aí? diga. Eu ainda acho que o Sacani tem que explicar Não, o vídeo. Vídeo. Direito de Deixa eu dar uma resposta. palavra, depois a gente tá segurando essa pergunta aí do Sacani, tá marcada aqui, Sacani. Então vamos lá. Fala, Dalton. Seguinte, quando a gente trabalha com o Big Bang, existe um período chamado período das leis da física estranhas e desconhecidas. Então deixa eu aproveitar porque tem coisas que a gente conhece aí, eu acho que é do conhecimento das pessoas que estão nos ouvindo. Vocês devem ter ouvido aquela passagem da Bíblia que diz que o mar se abriu e o povo passou pelo mar aberto. Como isso teria sido possível? A resposta é simples, por meio de leis físicas estranhas e desconhecidas. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, que Big Bang começa com um milagre. Ele começa com um período de leis da física estranhas e desconhecidas. Isso não é ciência. Isso é fé, isso é religião. Me mostra as leis que regem isso aí. Por exemplo, eu trabalho com termodinâmica. Você compra um sapato novo, daqui 1 ano seu sapato vai estar novo? Claro que não. Qual a tendência? Ou seja, a tendência das coisas não é melhorar à medida que o tempo passa. Segundo a lei da termodinâmica, é claro nisso. É a única lei, a única que aponta para que lado o tempo vai. Não tem nenhuma outra lei que mostra isso. Ou seja, a segunda lei da termodinâmica nos mostra que se ainda esse universo é funcional, é porque ele teria sido melhor e mais funcional no passado. Não tem como, a menos que vai jogar fora a segunda lei da termodinâmica. Basilar da física, né? Não. Sem dúvida. É que Tá, bom, esse comentário dele aí sobre leis, eu não sei de onde que ele tirou isso. Talvez o pessoal que trabalha com Big Bang se utilize dessas terminologias que ele utilizou aí, mas o meu entendimento é que simplesmente, na singularidade lá do Big Bang, as equações se colapsam, tá? Você não consegue ir além daquilo dali. Eu não sou físico, eu não saberia explicar muito bem. Mas veja o seguinte, eu não vejo qual que é o problema disso. Porque, supondo, como eu acredito, que o Big Bang foi criado por Deus, porque para trazer um universo ao ser é necessário uma causa. A não ser que você seja um maluco que acha que do nada pode surgir alguma coisa. Isso aí até o próprio Parmênides já te falava que é impossível, né? Antes dos cristãos. Então é óbvio que um evento que foi a causa, foi o efeito de uma causa divina, né? Deus faz o mundo surgir a partir do nada. Você não vai conseguir medir isso. Não havia nada antes do Big Bang. Somente Deus, que é um espírito, daí o Big Bang aparece. E aí, com ele, as leis da física, o tempo, aparecem. E é só a partir desse momento que você vai conseguir investigar do ponto de vista científico. Né? Mas assim, eu posso estar
Posso ter falhado a minha compreensão do argumento dele aí. Porque, de fato, eu não entendi muito bem o que ele quis dizer. E sim, é um milagre o Big Bang. O ateu, se ele está achando que o Big Bang dá suporte ao ateísmo dele, ele está ferrado, ele está iludido. Pelo contrário, antes do Big Bang, as filosofias ateias e os cientistas ateus sempre defenderam um universo eterno. Até para dar mais tempo para as loucuras que eles querem acreditar, né? Quando o universo tem um começo, se demonstra isso, ou a ciência aponta para isso, você cria um problema. Os ateus não gostaram do modelo do Big Bang, de forma alguma. Hoje já virou sinônimo de a ciência triunfou e eliminou Deus. Isso é uma loucura, isso é lavagem cerebral. Porque você achar que não tem nada, aí aparece o universo, você achar que isso dá suporte ao ateísmo, você não entende nem o que é causalidade. Sendo que lá a primeira passagem da Bíblia é Deus criando o universo a partir de nada. Então eu não vejo como que o Big Bang seria um problema para um sujeito que acredita na criação. Pelo contrário. Eu acho até nesse corte não dá para saber exatamente o que eles estão defendendo. Mas eu presumo que eles vão dizer que o universo tem cara de antigo, mas é novo. Eu acho isso muito problemático. Porque você está basicamente dizendo que o que você observa hoje, as causas que você observa hoje, elas não se aplicam para o passado. Então há uma barreira epistemológica de investigação do passado. Só que Deus, ele é o Logos, e ele quer que a gente conheça as coisas. É óbvio que ele teria feito o universo de tal forma que nós pudéssemos investigá-lo, inclusive o passado. É uma das razões que eu não veria problema de, por exemplo, a fóssil de dinossauro ter sido mole dentro. Porque o ato de fossilização é algo tão extraordinário que, né, seria bom, para que, vamos supor, que você acredita em Deus, em providência, que nós tenhamos acesso a essa parte desses organismos, para que nós possamos estudá-los. Qual seria o sentido desses animais terem sido extintos, sendo que o homem sequer pudesse estudá-los e conhecer mais sobre eles? Deus teria criado esses negócios aí, não que ele tenha criado. Ele criou o universo, de certa forma, para nós. No fim, formalmente falando, ele cria para ele mesmo, né? Porque o bem quer comunicar esse bem, mas ele também é um pai, né? Então ele fez um universo e ele quer que nós observemos esse universo, porque pelo universo nós podemos perceber que há uma causa por trás dele. É o que tem lá em Romanos 2. As coisas invisíveis são feitas visíveis pela criação. Então eu acho essa visão de universo velho, mais novo, universo com aparência velha, mais recente, eu acho isso muito problemático. Mas enfim, vamos lá. Tô meio que pulando as coisas, né? A gente usa para praticamente agora. Eu tenho uma questão deixa eu- falar, mas eu acho Eu tava no banheiro, mas eu ouvi. Não, Não posso- agora você que pode falar da Ele falou das Não, nuvens mas moleculares, né? posso comentar a fala do Pirula? Pode. Olha, veja só. Criacionismo contra naturalismo, não é a Pirula. E o que eu creio? O universo foi feito pronto por um Deus todo-poderoso. Ele chamou o universo à existência pelo poder da sua palavra. Salmos 33:9 está escrito assim, Pirula, porque ele ordenou e de pronto tudo foi criado. Salmos 33:6 está assim, porque ele soprou o universo com o sopro de sua boca. Você vê na cronologia da Bíblia, você vê que o universo foi formado há 6.000 anos. Nada prova o universo, absolutamente nada prova que o universo é jovem. O universo estava estruturado no seu início. O Adalto falou aqui, as galáxias estavam prontas, massivas, estruturadas. A gente sabe que pela entropia, esse universo estaria envelhecido, absolutamente envelhecido agora. Então você vai falar aí, ó, uma bravata dessa, olha, nada, absolutamente nada. O que é isso, Pirula? Olha, deixa eu terminar. Eu não interrompi você, Já tá fazendo o quê, então, aqui? absolutamente, nós temos evidências claras que o universo no início estava pronto, estruturado, muito parecido com o universo agora, e há uma evidência muito forte de que esse universo é jovem, porque senão ele estaria desgastado. Segundo, milagres. Mas jovem- Peraí. Milagres. Tá, isso é interessante. Então, eu vou concordar com o Eberlin nesse aspecto. Tá? Esses dados que ele cita, eu não tive acesso aos dados, mas eu imagino quais são, né? Principalmente do telescópio, etc., e alguns tipos de observação, encontrar metais pesados num tempo que eles não deveriam estar lá, é muito cedo para eles terem se formado. Isso, pelo menos na superfície, né, à primeira vista, parecem contradizer o modelo do Big Bang.
tá? Então, de certa forma, o Pirula não foi justo quando ele disse que não há nada, nada, nada que possa indicar, ao menos, se não um universo novo, ao menos a falha do Big Bang. Tá? Eu não sei se a partir disso você consegue, a partir desses dados aí do metal e da... Parece que o argumento da entropia seria você esperaria um universo mais decomposto, por assim dizer, dado o tempo que ele tem. Mas o ponto é, os pontos são válidos, eles podem estar incorretos, pode ser que sejam apenas outliers, pode ser erro de observação, enfim, eu tenho certeza que tem pessoas aí que proporam explicações para esses fenômenos, tá? Ou talvez ainda não temos. Então, de certa forma, o Pirula foi injusto por dizer que não há evidência nenhuma, né? E o Marcos chama a atenção dele a respeito disso, e eu acho válido, ainda que eu não concorde com, por exemplo, a interpretação bíblica do Marcos de necessariamente o universo tem 6.000 anos. Isso aí é uma coisa que surgiu mais recente com protestantes, assim, uns 6.000 anos certinhos. Não estou dizendo que católicos santos não acreditavam numa Terra jovem, pelo contrário, né, praticamente todos acreditavam, mas por outro lado, e eu digo todos lá, né, no século II, III, IV, tá? Porque essa era a crença da época, uma crença inclusive científica mesmo, né? Mas é uma questão de você achar ou não que a questão do tempo do universo é algo quantificável do ponto de vista científico. Você pode medir isso? É possível investigar? Ou é uma questão teológica não investigável? Se é uma questão que dá para investigar com as ferramentas científicas, então é uma pergunta científica. E ela pode realmente alterar, tá? Então, né, se achava que o universo era novo, hoje achamos que ele é antigo. Isso em nada afeta a veracidade do evolucionismo ou a refutação do criacionismo, não, né? Refuta se você tiver uma interpretação da Bíblia como a que o Ebelin deu, né? Tem que ser 6.000 anos. Mas isso é a interpretação de algumas pessoas. Tá? Não estou dizendo que a Bíblia pode ser livremente interpretada. Eu tenho a tradição católica para me ancorar, tá? E como eu disse, não é heresia aceitar que o universo é antigo. Inclusive, eu acho que um universo antigo e muito grande, ele melhor reflete a eternidade e a infinitude de Deus do que um universo pequeno e jovem. Milagres é o que o Big Bang assume. O milagre do nada pegando nada e bum, se Mas o Big Bang explodindo. não diz isso. Segundo, é o milagre do sumiço da antimatéria. O milagre dos elementos mais pesados estarem presentes no universo. O milagre da matéria escura, que ninguém sabe. Um saci perereio da ciência aqui diz que não tem nem partícula fundamental para explicar. Vários testes que estão sendo feitos. É a matéria escura que está fazendo com que essa nuvem gasosa se colapse. Então, milagres, a gente tem um. A gente tem um. E o milagre, peraí, Virula. E o milagre com santo suficiente, com poder para fazê-lo. Você está subindo um monte de milagres que as forças naturais não têm força, não têm capacidade de fazê-lo. Então, sim, o Big Bang, caso seja o modelo que mais se aproxima da realidade, ele realmente aponta para um evento milagroso no início. E para um ateu isso é um problema, tá? Como eu disse, do nada, nada vem. Mas para um indivíduo que acredita em Deus, não há problema. Deus poderia ter feito o universo ali daquela forma descrita pelo Big Bang ali, né, com a energia condensada lá, ou ele poderia ter feito as coisas prontas, assim como nós as vemos hoje, tá? Poderíamos fazer argumentos aqui teológicos, poderíamos falar da Bíblia, se o Gênesis parece dar a entender um ou outro, mas isso são argumentos teológicos, né, e não caberia em uma discussão científica. Porém, depois disso, o professor Eben ele começa a descrever problemas do modelo do Big Bang, o negócio da matéria escura, etc., que são problemas reais. E eu acho que os cientistas ainda se mantêm confiantes no modelo do Big Bang, apesar desses problemas aí, onde está essa massa que não deveria estar em algum lugar, por causa do poder preditivo do modelo. E lembremos que para o cientista moderno, ele não está tão preocupado assim
como os filósofos sempre estiveram, e que eu acho que deveriam estar, inclusive, com a causa das coisas, o que são, a ontologia das coisas, o que é a gravidade. Eles estão preocupados em medir, gerar previsões e controlar. É isso que o pessoal da ciência moderna quer. Então, por que o modelo do Big Bang parece prever muitas coisas, inclusive tecnologias que nós utilizamos depende de algumas premissas do modelo, né, como por exemplo da relatividade, etc. Então eles continuam utilizando o modelo, apesar dos problemas. Tá? Os problemas são grandes o suficientes para justificar rejeitar o modelo? Eu não sei, eu não sou físico. Se algum físico tiver aí e quiser comentar nos comentários se um problema é gravíssimo e precisa de uma rejeição em troca de modelo, ou se precisa simplesmente de uma adaptação no modelo, eu não sei. Tá? Mas, né, o Veblen tem o direito de criticar. E se ele não é convencido pelo modelo do Big Bang por causa dos problemas, faz parte também, entendeu? Em questão de milagre, Pirula, quem assume o naturalismo assume muitos mais milagres do que nós, sem santo para poder fazê-lo, sem santo para poder fazê-lo. Isso eu concordo, né? Porque aí o naturalista ele depende basicamente todo evento mutacional, benéfico ao longo da história, as trilhões de mutações necessárias para gerar toda a vida na Terra, cada uma delas sem um fim em mente, são milagres, né? Cada um deles, e dependentes de contingências assim horríveis, né? Excessivas, né? Então, assim, sim, o naturalista ele tem muita fé no acaso, fé no tempo, tá? E na imaginação dele, basicamente, né? Então não dá pra você fazer essa bravata aí, olha assim, veja só, eles assumem milagres, a gente assume fatos, é assim, né, Pirula? Fala aí, Pirula, já falei bastante, agora fica contigo. Isso aí parte da definição do que é um milagre, entendeu? O milagre, ele implica digamos assim, numa quebra das leis da física, como o Adalto comentou, só que... Bom, se o Adalto falou isso, essa visão é meio de Hume, né? Um milagre não é quebra da lei da física, porque Deus é a causa do milagre. Ele não quebra. As leis da física o obedecem, né? A natureza obedece à vontade de Deus. Ele não pode quebrar nada, não faz sentido falar isso, né? O milagre é um ato especial de Deus que está além da natureza das coisas. Não é uma quebra das leis da física. Isso é uma visão moderna da visão do milagre, né? Então, São Tomás de Aquino tem uma definição melhor de milagre. Eu meio que eu parafraseei ele aqui, mas acho que na Suma Contra Gentiles, na Suma Teológica, ele vai definir algo nessas linhas, né? Algo que vai além da natureza da coisa, né? Mas estou provavelmente citando ele errado um pouco. Intencional. Então você precisa ter a tal intencionalidade, que é aquilo que você sempre fala, desde que eu te conheço. Agora, o grande ponto é o seguinte... Um ponto muito rápido, não quebra assim da lei da termodinâmica. Não, você continua. Você vai falar agora da lei da termodinâmica, isso daí não sou eu que vou falar. Mas o que eu tô falando é o seguinte, até onde me consta, não há uma garantia de que antes do Big Bang havia o nada. De que não havia algo antes do Big Bang. A gente está falando sobre o começo do que nós entendemos hoje como universo, que não quer dizer que antes não tivesse outra coisa. Aí a gente está no limite daquilo que nós temos como conhecer, com metodologias técnicas e com o tipo de filosofia que a ciência permite. E talvez nunca conheça. E é esse tipo de coisa. Talvez nunca conheça. Tá, isso aí pra mim é fugir, né? Tá, poderia ter. Tem alguma evidência de que havia? Até onde eu sei, não. E mesmo assim você vai cair num outro problema, né? Porque você pode cair gerando esse círculo vicioso aí. Né? Aí cria lá o Big Bang que contrai, depois expande. No fim, é uma outra forma de gerar o eterno, né? O que, em si mesmo, o próprio São Tomás de Aquino diz, e muitos o pessoal lá do argumento de Kalam para o argumento de Deus lá, né, do universo de Kalam, que argumentam que é possível mostrar que o universo teve um começo, filosoficamente falando. São Tomás de Aquino discorda disso. Tá? Ele diz que não dá para saber se o universo tem um começo ou não, tá? Filosoficamente falando. Mas mesmo o universo eterno, ele ainda depende de Deus para ser. Ele precisa ser criado.
ainda que eterno. Isso é uma coisa difícil de compreender. Mas como o universo ele é contingente, ele não é algo necessário, necessário é somente Deus, então o universo ele recebe ser de Deus. E ele necessita de Deus, porque o universo é só o nome que a gente dá para as coisas que o contém, basicamente, né? O conjunto das coisas nós chamamos de universo. Essas coisas são contingentes, elas não são necessárias. E para que elas permaneçam em ser, elas precisam receber este ser de Deus, tá? Mas o Pirula está simplesmente especulando, vai que não tem mais. Não, o ponto é que, pelo que a gente entende de ciência, ela dá, do ponto de vista da astronomia, da física, o que ela está apontando é para um começo no tempo do universo. E isso bate perfeitamente com o Gênesis. Ok? Mas aí o fantástico da ciência é que a gente não pode, como se fala, nos Substituir. dar por vencidos. E esse é que é o grande ponto. Agora, o fato de que as leis da física, como nós estamos tentando entender agora, né, a origem e tal, não sei o que, possa ser, sei lá, num tempo que você tem que dar uma ajustada para fazer não sei o quê, e dizer, assim, dentro da discussão acadêmica, entendeu? Dentro da discussão acadêmica, isso, assim, é saudável. É a coisa que eu esperaria. E, de novo, como eu não sou astrônomo, não entendo nada disso, eu nem sei se essa discussão é realmente existente. Eu sei o que eu falei com o Felipe ontem. Agora, A discussão de quê? com relação a dizer... Agora, assim, o universo ter sido criado pronto, ele tem que romper uma série de evidências que a gente tem, tão grande, mas tão gigantesca. É. E aí eu acho que o Felipe, já que o ponto Dá um exemplo Isso dessa. eu falei Dá um no exemplo. início. Me dá uma Foi a lei da me termodinâmica? fala uma evidência Uma evidência, gigantesca então- que você tem, ô Então, Pirula. não, fala assim, deixa o Felipe Fala de uma explicar. gigantesca. Vocês comentaram que o grande ponto de que provaria que não seria a lei da termodinâmica, porque a entropia... Então, Isso é um dos pontos. Você Agora disse fala- que você tem várias evidências Fala aí. gigantescas. Quais seriam? Você tem várias, Você cita tem uma. mais de 6 mil Não, anos? que ele não poderia ser pronto. Que ele não foi formado pronto. Qual é a evidência? Não. Radiação cósmica de fundo. E Pirula, travou, hein, Pirula? Não pode ter 6 O Pirula mil travou, anos. vamos lá. Informado do jeito que... Mas você está perguntando uma coisa de cosmologia para um biólogo? Contigo então, Tá Raio. bom, tá bom. Deixa eu perguntando cosmologia pra um biólogo, Adalto pô. falar. Deixa o Adalto falar. Não, Não, mas se ele fala que tem evidências gigantescas, ele deveria citar uma, né? Aí o Pirula não seguiu o próprio comentário dele mesmo no início, né? Lembra que ele se absteu da conversa, porque ele disse que não entende das coisas, de química, de astronomia, e agora ele fala que existem evidências gigantescas, né? No calor do momento ali, ele acabou falando, não seguindo a sua própria hermenêutica aí de debate, e se ferrou muito, né? Porque quando perguntado quais são essas evidências gigantescas, ele não soube dizer. Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado, né? De não palpitar sobre coisas que a gente não domina, ao menos não fazer afirmações categóricas, assim, gigantescas, né? Isso é um problema. Então é isso, o corte era esse aí. Eu vou talvez continuar fazendo esses cortes, se o pessoal tiver interessado, comentar sobre esses cortes, se o pessoal tiver interessado. E é isso, espero que tenham gostado e os vejo na próxima, no próximo corte. Fiquem com Deus.